Continuando o vídeo, temos aqui o fóssil de um ser primitivo que tem uma cápsula proteica que protege ele na rocha. Mas também tem fósseis mais antigos do que encontrar na Groenlândia. Isso nesse caso seria lá na Austrália, os Stromalótitos ou Stromalótitos. Os Stromalótitos são seres primitivos que se organizaram, certo? E ao morrerem formaram sedimentos. Temos aqui essa rocha cortada e aonde temos esses seres que ficam na superfície uma acima da outra quando morrem. Literalmente podemos dizer que essas rochas encontradas na Austrália, principalmente no banco de corais da Austrália, são seres mortos que se agrupavam e ao morrerem formavam uma parte sólida para eles, certo? E nesse caso, ao morrer, deixaram indícios da sua existência. Nesse caso seriam o que? Rochas estromalótitas, certo? Então, fóssil mais antigo parece ser procariontes. São seres procariontes, que no qual pro significa contra, cariontes, núcleo. Seres que não possuem núcleo, mas seres que não possuem núcleo, mas faziam fotossíntese. Sugere que a vida pode ter surgido antes dos 4 bilhões de anos. Sugestões. Supõe-se que os seres fotossintetizantes não tenham sido as primeiras formas de vida no nosso planeta, porque não havia oxigênio. Então, para existir os fotossintetizantes, é necessário ter oxigênio, certo? Novamente uma foto dos Stromatolitos encontrado na Austrália. Então, a dúvida. Primeiro, seres vivos. Procariontes unicelulares. Seres sem núcleos unicelulares, com capacidade de reprodução. A necessidade de alimento, fonte, matéria-prima, energia para sair das substâncias orgânicas. Crescimento, reposição de perdas orgânicas e reprodução. Perguntas. Como os primeiros seres vivos poderiam sobreviver num ambiente que não havia outros seres vivos além deles? Então havia duas hipóteses, heterotrófica e autotrófica. Então nesse caso vamos ver cada uma. A hipótese heterotrófica, primeiros organismos estruturalmente muito simples, reações químicas internas também deveriam ser simples. O habitat deles seria os ambientes aquáticos ricos em aminoácidos e havia ausência do oxigênio. Possivelmente são heterotróficos, quer dizer, heterotróficos, que eles não produziam seu alimento. Utilizar o alimento disponível no ambiente como fonte de energia, de matéria orgânica. E como seria o processo de digestão do alimento? Possivelmente fermentação. Eles não precisavam de oxigênio para fazer o processo de quebra das substâncias orgânicas. Eram seres fermentadores e heterotróficos. Nesse caso, a mudança do clima ao longo do tempo poderia ocorrer a redução da fermentação, a síntese pré-biótica da matéria orgânica, a escassez desse alimento dissolvido no meio, competição e morte de muitos organismos heterotróficos, surgimento dos primeiros seres vivos fotossintetizantes. Nesse caso, o surgimento desses seres fotossintetizantes permitiu que os seres heterotróficos não morressem. Então, fundamentais para o quê? Modificação da atmosfera. Através dessa modificação, houve a introdução do oxigênio e possibilitou o surgimento dos primeiros seres que respiram, os aeróbicos. Então vamos entender para a hipótese autotrófica. Primeiros seres vivos não teriam surgido nos mares rasos e quentes, como propôs Oppenheimer. Ambiente muito estável, queda frequente de meteoros. Primeiros seres vivos não poderiam ter sobrevivido a esse bombardeamento. Então, provavelmente, esses primeiros seres vivos não surgiram na superfície dos oceanos, surgiram no fundo dos oceanos, nas regiões chamadas fossas marítimas ou chaminés marítimas, aonde a saída de gases de vulcões marítimos, aonde esses gases, esse calor, chamado fontes termais, que no assoalho dos mares primitivos, na crosta terrestre no fundo do oceano. Possivelmente seriam os autotrófos quimiosintetizantes. São seres autotrófos que produzem próprio alimento através de reações químicas.
nesse caso, obtinha energia a partir da síntese dos seus compostos orgânicos, a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. O que é a favor em relação a isso? Atualmente, muitas bactérias quimiosintetizantes são encontradas em fontes termais. Até hoje, essas bactérias existem no fundo dos oceanos, certo? Que aproveitam substâncias altamente venenosas, como substâncias sulfurosas, que possuem enxofre, em ambientes muito quentes. Evidências sugerem a abundância de gás sulfídrico, que é o ácido sulfídrico, composto de ferro na Terra primitiva. As mesmas bactérias devem ter obtido energia a partir de síntese de matéria orgânica, nesse caso a partir de reações químicas, nesse caso de compostos. Aqui temos alguns indícios de seres que sobrevivem próximos dessas fontes termais. É o caso dos vermes tubícolas. São vermes que no qual habitam regiões no fundo do oceano. São seres, parecem plantas, mas não são, são animais que sobrevivem através de outras bactérias. Eles precisam dessas bactérias no seu corpo para poder se alimentar, certo? São vermes, no qual tem são um grupo dos vermes, que nesse caso não são parasitas, mas sobrevivem através das bactérias, vivem nessas fontes termais. E nesse caso, dessas duas hipóteses, vamos passar para o surgimento das primeiras células. As células eucarióticas. Nesse caso, saímos dos seres procariontes, vamos para as células eucarióticas. Provavelmente surgiram há 1,7 bilhões de anos atrás, certo? Primeiras células eucarióticas teriam surgido na célula de células procarióticas, uma evolução, uma mudança dos procariontes para o surgimento das eucarióticas, certo? Processo chamado evaginações, ou nesse caso, desmembramento ou deformação da membrana plasmática da célula. Essas deformações possibilitaram o surgimento das organelas citoplasmáticas, certo? E nesse caso, surgimento do núcleo. A primeira organela a surgir seria o núcleo, no qual seria o dobramento da membrana, que foi protegendo o material genético, e com o tempo surgiu o núcleo, certo? Então, os primeiros seres eucarióticos, certo? Temos a hipótese dos endosimbiontes. Nesse caso, os primeiros seres eucarióticos absorveram outras células, no caso células procarióticas, que em vez de ser consumidos, foram absorvidos e escravizados por essas células. É o caso das primeiras organelas, mitocôndrias e cloroplastos. Seriam células primitivas que existiam na Terra primitiva, que foram aproveitadas. E a partir disso surgiu dois tipos de células: células animais, que possuem somente mitocôndrias, e células vegetais, que possuem tanto mitocôndrias como cloroplastos, certo? Que até hoje, no processo de divisão celular, essas organelas também se dividem, elas se auto-replicam, certo? Durante o processo da divisão da célula que as hospedam, certo? Então, argumentos da hipótese endossimbiótica, que não é importante nesse momento, mas foram o princípio das eucarióticas, certo? Daí surgiu os seres multicelulares, a partir dos seres procarióticos primitivos, que foram da origem os arqueobactérios, bactérias que vivem em regiões extremamente inabitáveis, com bocas de vulcões, e eubactérias, bactérias atuais, bactérias essas que podem ser parasitas ou realizam fotossíntese, ou causadores de doenças. E nesse caso, temos as eubactérias anaeróbicas ancestrais, seres que não respiravam oxigênio, mas deram origem às plantas, animais e fungos através do processo de absorção de mitocôndrias e cloroplastos, certo? E terminamos. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.